Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato Haddad. Vamos a uma dica e truque da versão do Power BI novembro de 2020, chamada Detecção de Anomalias. Eu gostei muito dessa funcionalidade implementada que vai ajudar bastante você a identificar com inteligência artificial quais são as anomalias nos seus dados. Então, vamos lá no Power BI. Primeiramente, eu tenho aqui uma página de dados. Essa página tem 23 mil linhas aproximadamente. São dados comuns de vendas de uma aplicação, tá? Você tem quantidade, tem o preço, no final das contas aqui eu tenho o faturamento, que na verdade faturamento é a multiplicação de preço e quantidade, é uma coluna calculada, tá bom? Sem mistério nenhum. E aqui nós temos então a UF, tem aqui a categoria do produto, tem o nome do produto e também a cidade onde ele foi vendido, né? Que é o município. Muito bem. Então vamos lá, aqui ó, antes de mais nada, eu vou adicionar aqui uma funcionalidade de segmentação de dados. Eu tenho um campo que é a data da venda e essa data eu vou só filtrar pelo ano, tá? Esse ano eu vou deixar aqui numa lista, perfeito. E aí eu vou adicionar quais elementos que eu posso adicionar para um gráfico. Vamos pegar um gráfico de linha. Ó, o gráfico de linha, ele é um gráfico que permite essa funcionalidade de detecção de anomalia. Por quê? Nem todo objeto ainda está preparado para isso. O que é preciso para detectar anomalia? É preciso você ter uma data, então vou adicionar o quê? A hierarquia de data. Essa hierarquia de data, eu vou pedir para que seja mostrada a data em si, tá? E vou pegar o faturamento. Pronto. Então aqui eu tenho o quê? O faturamento por data, né? Exatamente por data, obviamente. Bom, um outro gráfico que também já está pronto para isso é um gráfico como, por exemplo, esse aqui, ó, o gráfico de colunas empilhadas. Eu vou pegar aqui, então, a hierarquia, só que dessa vez eu vou tirar o trimestre e vou deixar aqui para você poder fazer o drill down no ano, mês e dia, ok? E vou pegar a quantidade vendida. Pronto. Então, ó, você tem aqui o drill down, que você pode ir até o último nível, você vai ver a quantidade vendida de cada um, certo? Beleza. Bom, então vamos pegar o primeiro gráfico aqui. Ó. Esse primeiro gráfico ele tem o quê? Dados de vendas, né? E, obviamente, se você aplicar um filtro aqui no ano, ele vai filtrar somente os dados daquele ano, ok? Não vou deixar nenhum filtro aplicado. O que tem agora para aplicar a anomalia? Você primeiro tem que vir aqui no Arquivo, Opções e Opções. Não pode esquecer de ativar isso. Então, instalou a versão do novembro de 2020, você vem aqui em Recursos de Visualização e ativa esta opção chamada Detecção de Anomalias. Perfeito? Show! Dito isso, aí sim você vai ter esse recurso aqui. Ó. Na terceira guia, você tem uma última linha chamada Localizar Anomalias. Olha, eu estou com o gráfico selecionado, detectar anomalias, ó, e eu vou adicionar. Tá? Ele vai dar um nome aqui. Você pode, obviamente, renomear isso aqui, basta dar um duplo clique, né? Então, com 70% de confiabilidade, eu posso explicar o quê? Esses pontos que estão destacados aqui, eu vou maximizar o gráfico. Então, os pontos que estão destacados são os pontos que têm anomalia. Olha o que ele está dizendo aqui, ele te ajuda. Então, nessa data, ele teve um faturamento de tanto. Qual é o valor esperado? O esperado era isso. Então, tem o mínimo e o máximo, só que chegou a um valor muito alto. Então, ele entende como uma anomalia, porque ele sabe que todo aquele fluxo de informações de dados que é o esperado para vender naquele período, teve uma anomalia, tá? Seja para cima ou para baixo, com 70% de confiabilidade. Bom, aqui também funciona o seguinte, ó, o gráfico lá de baixo, eu vou adicionar aqui uma anomalia. Pô, Renatão, isso aqui não dá, olha só. Então, por que não dá? Porque você tem que ver o seguinte, ó. Nós temos o drill down aqui, que ele está indo até o último elemento, né? E esse último elemento, eu vou trocar aqui para um gráfico de linha. Olha só o que vai acontecer. Agora, mesmo com o último elemento selecionado no drill down, eu tenho agora, então, a opção de detectar anomalia, tá vendo? Então, já percebeu que não é todo gráfico que faz isso. Gente, eu acabei de colocar aqui, então, a anomalia, né? Eu adicionei, ele desenhou essa linha com um fundo específico, e aí você pode também trocar aqui as funcionalidades. Vamos pegar esse gráfico de cima, que ele está mais bonitinho, ó. Anomalia aqui eu posso definir que vai ser um
triângulo, né? O tamanho da forma aqui, eu defino o tamanho da forma. A cor dela, vamos colocar uma cor bem destacada, ó. Coloquei uma cor diferenciada, né? O estilo pode ser preenchimento, linha ou nada. E a transparência do intervalo pode ser com um intervalo de X% de transparência, né? O que mais você também pode colocar? A cor do intervalo esperado. Eu vou trocar a cor aqui do intervalo. Ó. Troquei a cor, tá? E vou maximizar o gráfico só para a gente visualizar. Olha só, talvez não esteja vendo, mas aqui você vai notar ó, que a cor da anomalia tem uma corzinha diferenciada, que é aquela cor que eu defini, tá bom? Obviamente, se eu colocar aqui e filtrar por um período, olha só como fica melhor, né? A corzinha vai aparecer um pouco mais, porque é em função de ter mais ou menos dados. Ok. Nesse terceiro elemento aqui, onde nós temos a anomalia com uma certa funcionalidade, olha só, se eu subir o drill down, olha o que vai acontecer. Ó. Eu estou descendo o drill down para um determinado nível, mas ele não coloca, ele coloca esse triângulo aqui de alerta. Ó. Esse triângulo de alerta que ele está dizendo, olha só, se você posicionar o mouse ali, ele vai dizer que esse objeto, ele só pode detectar anomalia que ele precisa de um campo DataTime, tá? Um valor válido para o DataTime ou de uma hierarquia. Por isso que às vezes você vai definir o nível aqui, você vai navegando no nível do drill down e chega a um nível que fala, putz, cara, não tem como. Então, o que você pode fazer? Por isso que eu coloquei lá a hierarquia de dia, mês e ano, e quando eu vou para o último nível, aí ele coloca a anomalia aqui e deixa ela disponível para você, tá? Bom, vamos lá. Esse aqui de baixo é a quantidade, né? E aquele lá em cima eu chamei de faturamento. Bom, olha que legal agora. Aqui na anomalia, se eu der um clique em uma anomalia, olha o que ele me diz ali. Ele me diz exatamente isso, ó. Qual é a explicação? E além disso, eu vou adicionar o seguinte, ó. Gente, eu tenho aqui, ó, o município, né? Vou adicionar aqui, ó, explicar por. Eu quero que você me explique por município, por produto e por, vamos dizer que eu vou colocar por gerente. Por gerente. Ah, eu quero outras informações por categoria. Então você pode adicionar aqui no explicar por alguns itens onde você acha que é relevante para você. Pô, então quer dizer que teve uma anomalia num determinado município. Então, se você navegar aqui ó, nas explicações, deixa eu só aumentar um pouquinho a nossa tela. Ó, eu vou selecionando algum objeto, né? Este objeto que eu vou selecionando, em alguns momentos ele não consegue descobrir quais são as anomalias, mas você tem uma explicação. Deixa eu ver qual deles aqui poderia pegar. Vamos tirar o filtro daqui para ele poder entender um período maior. Né, ó, vou clicar aqui na anomalia. Olha só, já detectou aqui ó, que a anomalia é no município de Curitiba. Mas deixa eu localizar um que tenha mais possibilidades. Aqui, ó, esse aqui vai ser excelente. Então, ó, eu detectei uma anomalia aqui. Eu não, ele, né? Então, ele diz o seguinte, ó, vamos ver. Ó, a medida do faturamento estava inesperadamente alta nessa data. Ele apresentava o valor de 2 milhões, que está acima do intervalo esperado. Então, ele tem um intervalo esperado e está acima dele. Quais são as possíveis explicações? A categoria é TV, com 94%. O produto é esse aqui, com 93%. E a cidade, o estado é MG com esse município com 91%. Então, se eu abrir aqui, ó, categoria TV, se eu abrir esse gráfico, olha o que ele vai me dar ainda. Ele vai me dar uma outra explicação onde eu consigo entender um pouco melhor. Eu tenho aqui ó, o faturamento e o faturamento para a TV. Então, tem uma explicação entre o faturamento comum, né, que é o azul, e o azul mais escuro é o faturamento para aquela categoria. Né? Se eu quiser adicionar o relatório, adiciono para o relatório, pronto, ele vem para cá. Tá? Enfim, esta funcionalidade de detectar anomalias eu achei espetacular, porque você consegue tranquilamente trabalhar com informações onde dá um poder para o usuário final dele mesmo fazer a análise que ele quer, né? De poder, ou ele clica no objeto da anomalia, ele vai tentar descobrir as possíveis explicações, né? Não esqueça que você tem aqui também toda a parte de formatações que você pode colocar. Você pode trabalhar também com a confidencialidade, por exemplo, com 50%, eu vou botar aproximadamente aqui, ó, 44%,
Você pode detectar anomalias com 44%, enfim, o percentual é você que define, né? Ok? Que mais? Ó, vou deixar ali no default 70%. E esse aqui embaixo, vamos tirar o filtro em cima. Esse aqui de baixo, ó, ele vai ter quando você seleciona um objeto no gráfico de cima, tá? Ele vai detectar qual é a anomalia esperada para aquele objeto. Nesse aqui de baixo, né, eu posso também selecionar uma certa data ou um determinado período, né? Eu posso segurar o Shift e clicar num determinado período, ele vai me desenhar ali naquele período quais são as anomalias que ele está achando. Você percebeu como eu fiz? Ó, objeto, Shift, clica, segura o mouse e arrasta na lateral para ele marcando os respectivos pontos, tá? Esses pontos não é o caso, mas eu poderia colocar aqui rótulo de dados, tá? Só para visualizar, seria a mesma ideia. Então tem aí os rótulos de dados. E eu vi, pô, mas aqui tem aqui, por exemplo, uns pontos está na média. Então eu seguro o Shift, clico e arrasto aqui para ver em que região que ele quer analisar. Ele já me mostra lá em cima e eu consigo definir, eu filtrar as informações aqui da minha anomalia, entendeu? Então é assim que você vai percebendo com essa interação desse novo recurso de detectar anomalias.